Oi, gente, tudo bem? Voltei com os vídeos aqui no YouTube, espero que vocês gostem, tá? Comece limpando a pele com um tônico, eu tô usando o tônico da Ruby Rose, tô usando bastante, gente, tô gostando muito dele. Logo em seguida eu vim com o creme da Daisy Peroso em gel, porque a pele da Carol é oleosa, então eu gosto bastante de usar esse creme em gel. Vim com o creme da latinha azul, o Nivea. Quem me segue no Instagram sabe pra qual função eu uso ele, tá? Então, gente, me segue lá no Instagram que eu posto sempre diquinhas bem legais. Venho com o ventiladorzinho pra dar uma secadinha e logo após vim com a aplicação da base. Tô usando a base da Boca Rosa, se eu não me engano, é a 03 ou a 02. Diluí ela um pouquinho porque eu acho ela um pouco pesada. E venho aplicando com a esponjinha, dando batidinhas. Aplico por todo o rosto. Coloco um pouquinho de pressão na mão, porque senão a base não adere na pele. E deixo bem uniforme a pele. Essa base, ela é bem sequinha, então eu indico ela para peles somente oleosas, tá? Nem mistas eu não indico, porque ela é bem seca mesmo, ela é bem repuxenta. Então eu até diluo ela um pouquinho para ficar mais emoliente, ficar mais levinha. E ela dá um acabamento bem bacana na pele. Só tem que cuidar porque algumas pessoas têm bastante linha de expressão e ela dá uma acumulada e craquelada, tá? Por ela ser bem sequinha, daí você tem que controlar na hora do pó, na hora da aplicação do corretivo. Tem que ter uma noçãozinha. Pega um pouquinho mais pra dar acabamento na testa, que faltou. Tô vindo agora com o corretivo da Maquiê, acho que é na cor Camel, se eu não me engano. Aplico com um pincelzinho, ele é meio língua de gato, meio de esfumar, de aplicar sombra. Gosto bastante dele. Aplico uma quantidade razoavelmente boa, porque na olheira a gente tem que ter um pouquinho mais de cobertura, né? Então eu aplico uma quantidade boa. Já venho esfumando, dando acabamento nesse corretivo. Tento deixar o máximo lisinho possível para não acumular nas linhas. Por isso que eu uso o hidratante no início, tá? Para não craquelar, para não haver um probleminha. Agora eu vou usar um corretivo um pouquinho mais claro que o tom da pele dela, só para dar uma iluminada. Gente, o corretivo claro, ele é só pra iluminar, tá? Ele nunca vai cobrir a olheira. Então, fica a dica. Coloca um pouquinho ali no cantinho lacrimal pra dar aquela iluminada, aquela abertura no olhar. E eu já vou vir esfumando esse corretivo que a gente colocou. Dá uma olhadinha lá na câmera pra ver como que tá. Dá uma viradinha. E agora eu vou vir dando batidinhas com a mão bem levinha, porque como já tem base, já tem corretivo e mais um corretivo mais pesado por cima, é bem fácil da pele abrir, tá? Por isso que eu venho com a mão bem levinha. E deixo bem uniforme também. Tô usando um corretivo da Maquiê na cor Ebony. Gosto bastante desse corretivo porque ele é um corretivo fechado, um corretivo mais avermelhado. Começo ali na pontinha da orelha, venho em direção à boca. Não trago muito até a boca, tá? Deixo até o meiozinho. E já vou dando aquela esfumada, porque como esse corretivo é seco, ele seca muito rápido e ele é muito pesado. Então, a gente tem que ter uma habilidade rapidinha aí pra gente esfumar. Aplica um pouquinho na testa. Venho agora com o iluminador. Esse que eu tô usando é da Luisance, adoro bastante ele. Quem me segue no Insta sabe que eu uso bastante esse iluminador. Aplico com um pincelzinho de esfumar mesmo. Já venho aplicando o blush. Esse blush que eu tô usando é o da Boca Rosa. Gosto muito pra caramba desse blush, porque ele é bem pigmentado e ele tem umas corzinhas bem saudáveis. Então, aplico com um pincel bem fofinho. Só tem que cuidar uma coisa, porque ele é muito pigmentado, então é bem fácil de você manchar a pele. Agora eu venho tirando o excesso abaixo do olho pra gente vir aplicar o pó. O pó que eu tô usando é da Arspan, um pó bem fininho, gosto bastante desse pó.
Aplico ali com um pincelzinho abaixo do olho, tiro sempre a marcação, né, pra não ficar linhas acumuladas. E venho aplicando com um pincel. Vocês podem aplicar com a esponja, com a esponja de base, com a esponja própria para aplicação de pó. Eu aplico de todos os jeitos, gosto bastante de todos. Eu só acho que com a esponjinha dá um acabamento mais pesado na pele. Então eu queria uma pele um pouquinho mais leve, apliquei com o pincel mesmo. Aplico uma bruminha para dar uma assentada nessa pele que tá meio pesada, esse aspecto de pó. Ventiladorzinho para dar uma secadinha. E já venho agora com o pó da Boca Rosa, o pó solto, se eu não me engano, para peles morenas a negras, fazendo a continuidade do contorno. Vamos para a sobrancelha. Começo sempre na parte de cima ou na parte de baixo, depende do meu humor. Começo lá em cima, eu deixo um espacinho do tamanho do pincel, tá? Pra gente não deixar aquela sobrancelha muito grossa. Aplico até o final. Esfumo um pouquinho no meio. E o passo a passo eu deixei bem compridinho da sobrancelha, porque pra vocês verem mesmo como que corrigir a sobrancelha, algumas pessoas têm dificuldade, então esse é o modo que eu faço a sobrancelha, tá? Eu gosto bastante, gente, de fazer uns fiozinhos falsos, mas vai a critério de vocês, tá? Ó, fiz ali uns fiozinhos falsos, fica bem natural. Vamos pro esfumado já, galera. Começo ali no cantinho lacrimal, no canto interno, com uma sombrinha da Jaclyn Hill, da paleta da Jaclyn. Uma sombrinha amarelinha. Vou lá na câmera de novo, olhar pra ver se tá gravando. Com o mesmo pincel, eu uso a mesma sombra, a mesma paleta da Jaclyn. Uma sombra um pouquinho mais fechadinha, mais queimadinha. E começo ali no cantinho externo. Vou levando pro côncavo, esfumando. Sempre movimento circular. Já aplico a sombra e já esfumo, tá? Uma coisa, gente, vocês não podem esfumar a sombra sem produto no pincel. Vocês sempre esfumam a sombra com produto no pincel, tá? Porque senão vocês colocam sombra e a sombra some na hora que vocês vão esfumar. Esse é um grande problema que acontece nos cursos, em geralmente quase toda maquiagem. A gente coloca sombra e na hora que vai esfumar ela some. Vou usar agora a mesma paleta da Jaclyn, só um marrom um pouquinho mais fechadinho, um pouquinho mais quente, no mesmo lugar, um pouquinho abaixo da primeira sombra. Sempre as sombras uma abaixo da outra, nunca uma substituindo a outra acima. Movimento circular, levo pro côncavo, sempre esfumando, dando acabamento. Vocês viram que o esfumado inteiro eu usei o mesmo pincel, porque eu dou conta de trabalhar com um pincel de precisão para todo esfumado de cut. Troquei de paleta agora, é da mesma marca da Jaclyn, mesma linha, mas é outra paletinha. Usei um roxinho mais escurinho e vim no mesmo lugarzinho no côncavo, porque o cut ele precisa ser bem marcado o côncavo. Então eu deixo bem marcadinho, só que bem esfumadinho também. A parte cortou, gente, da hora do cut, mas é sem segredo, tá? Faz uma marcaçãozinha ali com um corretivo mais claro, vai dando acabamento, puxa até o meio. Deixa esse corretivo bem molinho, bem levinho, porque senão vocês não conseguem trabalhar com ele, tá? Vou tirando todo o excesso do pincel. Agora, gente, eu fiz uma misturinha de glitter, a coisa mais linda. Só que, como foi muitos glitters, eu não lembro a numeração, o nome de qual que eu usei, tá? Mas geralmente são glitters mais flocados, glitters finos, faço uma mistura de todos. Fiz uma laminha e venho aplicando no meio pro final. Gente, apliquei um pouquinho de sombra branquinha no cantinho interno, no cantinho lacrimal, pra ficar um degradê bem bonitinho. Essa laminha é só vocês colocarem mais cola líquida do que brilho, tá? E fica um acabamento bem legal. Agora, tô usando um batom um pouquinho roxo mais escuro, roxo mais puxado pro vermelho, na parte de baixo, porque como essa pele tá bem selada, se eu vir com sombra pura, ela não vai pigmentar ali, tá? Então, eu sempre venho com batom, algum delineador em gel e alguma coisa cremosa, sempre pra dar um acabamento melhor na maquiagem.
Eu deixei pra fazer o nariz por último pra ver se eu iria fazer ou não. Peguei um pó de contorno, é o 06 da Vult, se eu não me engano, e venho fazendo um tracinho reto em direção ao pontinho do nariz mesmo. Tô usando agora um delineador líquido, o da Jolie Jolie, só pra dar um acabamento na raizinha dos cílios, quando a gente vincular os cílios postiços, pra ele não ficar aquela divisão dos cílios natural e dos cílios postiços. Um delineador bem fininho mesmo. Passei um pouquinho de máscara de cílios, amo muito essa máscara, inclusive. Todo mundo eu indico essa máscara porque ela é incrível. É da Ruby Rose, aquela verdinha tropical, gosto muito dela. Ai, gente, aí deu um erro, porque, misericórdia, quase chorei quando minhas paletas caiu. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. A maquiagem ficou uma maquiagem bem de festa. Não esquece de me seguir no Instagram. E um beijo, até o próximo vídeo.